Nesse exato momento, você está vivendo apenas uma versão de sua vida, enquanto outras infinitas versões suas existem em realidades paralelas. A ideia pode parecer meio absurda, mas a verdade é que a maioria das pessoas vive sem nem sequer imaginar o quanto suas escolhas e pensamentos podem abrir portas para outras dimensões de existência. A questão é o seguinte: você está satisfeito com a realidade que você está vivendo agora? E o mais importante, o que aconteceria se você descobrisse como mudar de realidade e acessar uma vida completamente diferente? Mudar para uma realidade paralela não é uma ficção científica, é uma possibilidade real e ao seu alcance. O que poucas pessoas sabem, ou pelo menos têm coragem de admitir, é que o poder para transformar a sua vida mora dentro de você, escondido na sua própria consciência. É difícil de acreditar, mas a transformação não precisa ser aquela coisa lenta e dolorosa, e as recompensas são muito rápidas para aqueles que sabem como acessar essa ferramenta. Imagine como seria acordar em uma nova versão de sua vida, onde seus sonhos estão todos se realizando, onde você se sente mais completo, mais conectado, mais feliz, mas seja lá o que você quiser. Parece muito tentador, né? Você está a um passo de descobrir como que essa transição pode acontecer e, mais importante, o que realmente muda quando você acessa uma nova realidade paralela. Imagine que nesse exato momento existam várias versões de você vivendo experiências completamente diferentes. Parece uma história de ficção científica, mas a verdade é que a realidade em que estamos inseridos é muito mais complexa e multidimensional do que nós costumamos imaginar. Cada decisão, por menor que ela seja, abre um leque de possibilidades e é aí que entra o conceito de realidades paralelas. Enquanto você está aqui, vivendo a sua versão da sua vida, outras versões de você seguem caminhos completamente distintos e outras realidades, explorando diferentes escolhas, diversas coisas completamente insanas e diferentes das quais você já escolheu para sua vida. Essas realidades paralelas não são distantes, não são inalcançáveis, como a maioria das pessoas acaba pensando. Na realidade, elas coexistem e a nossa conexão com elas é mais direta do que a maioria das pessoas imagina. Pense no momento em que você se perguntou: e se eu tivesse feito algo diferente? Se eu tivesse tomado uma atitude, uma escolha, uma decisão diferente da que eu tomei? Talvez essa sensação de déjà vu, por exemplo, seja apenas um vislumbre de uma outra realidade onde você tomou outra decisão naquele momento. De fato, essa ideia pode ser fascinante e até um pouco assustadora, porque sugere que a vida que você conhece é apenas uma fração de todas as possibilidades. E como saber qual versão de você está vivendo a experiência mais plena? Qual das versões de você está tendo uma vida melhor, mais recheada, com mais objetivos cumpridos, com mais coisas conquistadas? Talvez a chave para isso esteja em entender como suas escolhas moldam sua própria dimensão. A parte interessante é que, mesmo sem perceber, estamos sempre interagindo com essas realidades paralelas. Existem sinais sutis que indicam a interseção de diferentes dimensões da nossa existência. Pequenos detalhes que nos escapam no dia a dia podem ser reflexos dessas interações, seja quando sentimos que um dia não está normal ou quando as coincidências parecem se multiplicar. Mas o que acontece quando nos tornamos conscientes dessa natureza multidimensional da realidade e como essa consciência pode ser usada para acessar novas dimensões de vida? Bem, essa resposta envolve um elemento fundamental: o poder da nossa consciência. Tudo começa com a nossa consciência. Cada pensamento, cada sentimento, cada emoção que passa pela nossa mente exerce uma influência direta sobre a realidade em que você se encontra. Pode parecer simples, mas essa é a chave para você começar a moldar a sua experiência de vida. Quando você torna isso plenamente consistente, de modo que você pensa e sente, percebe que a sua realidade não é algo fixo, mas é algo fluido que responde ao seu estado interior. Se um pensamento negativo prevalece, ele cria uma realidade compatível. E o mesmo vale para quando você está ali em um estado de gratidão e positividade. Então imagine que a sua mente é como um farol, irradiando energia para diferentes realidades paralelas. Quando seus pensamentos estão ali alinhados com uma versão positiva da sua vida,
você naturalmente se concentra e se conecta a uma versão da sua realidade que reflete essa energia. Já reparou como alguns dias parecem fluir melhor do que os outros? Isso acontece porque consciente ou inconscientemente você escolheu vibrar em uma sintonia com uma realidade com a qual as coisas funcionam ao seu favor. Ao contrário, quando o caos domina nos nossos pensamentos, parece que tudo à nossa volta também vai se desorganizando, vai entrando em uma situação complicada. A grande questão é o seguinte: como nós podemos direcionar essa consciência para o que nós realmente queremos? A prática da atenção plena, por exemplo, pode ser uma ferramenta poderosa. Quando você começa a observar os seus próprios pensamentos com mais atenção, você pode escolher conscientemente aqueles pensamentos que você deseja nutrir e os que você quer descartar. Uma das técnicas que é simples, mas que é muito eficaz, é reservar 5 minutos do seu dia para praticar visualizações. Imagine-se vivendo a realidade que você deseja. Sinta as emoções presentes naquela cena, naquela realidade, e faça isso com consistência. Aos poucos, você vai perceber que você vai começar a notar mudanças sutis ao seu redor. No entanto, é preciso estar preparado para essas transformações. Quando a consciência muda, a realidade também muda. E nem sempre esse processo é tão suave quanto nós esperamos. Mudar a realidade não acontece de maneira repentina, mágica ou coisas desse tipo, mas segue ali um processo, algo bem estabelecido, que envolve alguns sinais que são bem claros e algumas etapas que são bem definidas. Um dos primeiros indícios de que você está mudando de realidade são as mudanças de sentimentos. Você começa a se sentir um pouco deslocado na sua própria vida. É como se algo estivesse ali prestes a acontecer. Você tem aquela sensação esquisita. Esse desconforto ali é um sinal de que a sua consciência está se preparando para alinhar-se com a sua nova versão, com a sua nova realidade. A ascensão pode ser estranha no início, mas ela é essencial para essa transição acontecer. Outro aspecto importante são as sincronicidades. Você já deve ter ouvido falar dessa poderosa palavra. Quando você começa a notar coincidências que parecem ser muito precisas para serem meros acasos, está aí um indício de que essa mudança de realidade está em andamento. Pode ser encontrar ali alguma pessoa que oferece exatamente aquele conselho que você precisava ouvir, ou então quando você começa a notar certos números se repetirem constantemente no seu dia a dia. Essas sincronicidades e tudo mais são pequenos lembretes de que a sua realidade está se ajustando a um novo estado vibracional que você está cultivando. No fundo, elas são como alguns portais entre as diferentes realidades paralelas que coexistem ao nosso redor. À medida que essa transformação interna vai acontecendo, você também vai perceber mudanças externas. Oportunidades novas começam a surgir, pessoas saem da sua vida enquanto outras pessoas entram. E as circunstâncias ao redor parecem se reorganizar. É nesse momento que o processo de mudança de realidade realmente começa ali a pegar tração, começa a pegar força. No entanto, essa transição exige uma atenção plena, porque é fácil voltar ao seu estado anterior se nós não mantivermos o foco. Tudo isso é muito trabalhoso, são muitos detalhes que acontecem. Então, se você não mantém o foco, é difícil sustentar essa nova realidade. Então, para isso, é crucial continuar elevando a sua frequência energética e se manter ali alinhado com a consciência que você deseja manifestar, com essa realidade paralela com a qual você deseja se manifestar. Mas então, como nós podemos enfrentar barreiras internas que nos impedem de acessar essa realidade? Isso nos leva a um próximo ponto, a uma próxima questão muito interessante, que é como você superar a resistência que muitas vezes é enfrentada durante esse período, durante esse processo. Quando nós estamos ali nesse processo de mudança de realidade, é natural encontrar uma resistência interna. Muitas vezes, essa resistência se manifesta como medo ou alguma sensação de que é mais seguro permanecer ali na sua zona de conforto. A nossa mente tende a se apegar ao que é familiar, mesmo que o familiar não esteja nos trazendo satisfação, não seja positivo para a gente. Esse medo pode surgir disfarçado de alguns pensamentos do tipo, isso aqui
se isso aqui não der certo? Ou será que eu mereço essa mudança? Alguma coisa desse tipo. Essas são algumas crenças limitantes que acabam bloqueando o seu caminho para uma nova realidade. Então, para superar essa resistência, o primeiro passo é você reconhecer esses pensamentos e entendê-los como parte do processo. Não é necessário combatê-los com aquela força, enfim, mas sim observá-los de uma forma gentil, de uma forma tranquila e questionar a sua validade. Esse é o principal ponto. Será que esse medo tem realmente fundamento? Muitas vezes percebemos que a resistência é apenas uma resposta automática, baseada em experiências passadas que não têm mais relevância no momento presente. Um exercício prático é escrever seus medos ali numa folha de papel, escrever com a mão mesmo, e ao lado de cada um listar algumas evidências que comprovem que eles são infundados, que são medos falsos, que são medos que não têm uma validade na sua vida real. Isso ajuda a desarmar essas crenças que nos prendem a uma realidade indesejada. Outra forma de superar a resistência é se concentrar no que você deseja experimentar na nova realidade. Então, ao invés de você focar no medo da mudança, foque nas possibilidades que essa mudança traz. Comece a agir como se já estivesse vivendo na nova realidade paralela que você deseja. Isso pode ser tão simples quanto fazer algumas pequenas alterações na sua rotina. Superar a resistência é um processo contínuo e, ao elevar a sua frequência energética, você gradualmente dissolve essas barreiras internas. Aliás, como podemos elevar a nossa frequência para facilitar essa transição? A frequência energética é como se fosse um motor que impulsiona a sua jornada para uma nova realidade paralela. Quanto mais elevada a sua frequência, mais facilmente você se alinha com a sua realidade desejada. Mas o que significa elevar a frequência? É um estado em que os seus pensamentos, emoções e ações vibram em harmonia com sentimentos de amor, gratidão e propósito. Práticas como a meditação, o cuidado com o seu corpo, com a sua mente e até mesmo quando você se expõe à natureza são algumas formas comprovadas de elevar a sua frequência. A mudança não acontece da noite para o dia, mas com uma prática constante você vai sentir esse impacto. Um exemplo prático é a meditação. Quando você, além de acalmar a sua mente, você vai conseguir elevar suas vibrações internas. Então, reserve ali 10 minutos por dia para focar na sua respiração, liberar suas tensões. Quando você faz isso, você cria um espaço para seus sentimentos mais leves e expansivos dominar seu estado mental. Isso também é útil quando você presta atenção na sua alimentação e também nos ambientes que você se insere, praticamente, né? Então, lugares e alimentos também carregam frequências, está em locais de paz, de harmonia, locais mais tranquilos de forma geral, e também consumir alimentos mais frescos e nutritivos vão impactar diretamente no seu estado vibracional. Pequenas mudanças no cotidiano, quando você bota ali uma música para escutar que vai elevar o seu espírito, quando você vai praticar algumas atividades físicas que sejam prazerosas, tudo isso tem o poder de mudar completamente a sua energia. A elevação de frequência é essencial para sustentar a mudança de realidade. Afinal, as versões de você que vivem em realidades paralelas mais harmoniosas já vibram em frequências mais altas. Portanto, quanto mais você eleva a sua energia, mais fácil será você sintonizar com essas novas realidades. Isso explica por que, quando nos sentimos bem, as coisas começam a fluir, as oportunidades aparecem e a vida parece ser mais leve. A pergunta que fica é o seguinte: o que acontece quando você atinge essa sintonia com uma nova realidade? Bem, isso nos leva à questão central de tudo que vimos até agora, que é o que realmente muda quando nos conectamos a uma nova realidade paralela. Deixe sua visão sobre isso nos comentários. Te vejo lá.